Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu consegui colocar o nome da live, então hoje é a nossa terceira live, Caminhos da Sabedoria, onde a gente vai ler Provérbios 3. Bem-vindo, Alan, já foi logo o primeiro, hein? Onde a gente vai começar a ler o capítulo 3 de Provérbios. E a gente vai trazer os insights que a gente viu de ontem, né? A gente vem falando aqui sobre discernimento, sobre rotina. E estamos nós aqui na nossa rotina. Ó, Alan, já tô com roupa, já vou malhar, ó, depois daqui. Então, se quiser, corre lá, já bota a sua roupa também pra gente já sair direto e não ter desculpa, né? Quando a gente cria uma rotina e a gente passa a andar todo dia dentro daquela rotina ali, a gente vai acostumando o nosso cérebro a trabalhar dessa forma. A gente vai fazendo com que ele se adapte àquilo que será o novo normal para ele. O cérebro, ele é muito inteligente? Não, ele não é inteligente. O cérebro, ele aprende caminhos mais curtos para fazer aquilo que ele acha que é bom pra gente. Então, se a gente começa a criar uma rotina e a seguir essa rotina, e a rotina começa a dar certo, quer dizer, você não morre, ele acha que essa é a melhor rotina. Ontem eu fui super sacaneada já por causa da minha árvore de Natal, que a gente já tá em fevereiro. Normalmente eu desmonto em abril, mas eu viajei praticamente abril inteiro. Mas eu prometo que eu vou desmontar essa semana, mas eu tô aproveitando ela aí, ó, porque ninguém viu. Eu viajei, ninguém veio na minha casa. Normalmente eu faço várias festinhas para poder fazer o meu Natal aqui na minha casa com os amigos, mas esse ano realmente eu não tive tempo. Então tá aí a árvore, pelo menos vocês estão vendo, né? Vai ficar gravada aqui no meu feed. Então, a gente vai hoje para Provérbios 3 e a gente vai falar de novo em sabedoria. Então, a gente vai continuar falando em sabedoria, em rotina, em discernimento. É essa sabedoria que a gente vai aprendendo, que vai acalmando a nossa mente. Porque, como eu falei, a mente da gente, ela funciona por repetição, ela funciona por padrões que ela aprende. E nem sempre os padrões que a gente aprendeu ao longo da nossa vida são os melhores padrões para a gente. Então, com isso, a gente cria pessoas ansiosas, pessoas que remoem demais, pessoas que têm problema. Eu vou dar só uma paradinha aqui, gente, que eu vou enviar a live aqui. Se vocês também puderem fazer a mesma coisa, mandar aí para as pessoas mais próximas, né, de vocês. Então, vocês já enviem a live. Isso aqui eu não vou mandar, não. Bom, mandei para algumas pessoas aqui. Se vocês também quiserem, vocês podem fazer o mesmo, tá? Enviar aí para as pessoas que estão aí no direct de vocês, mais perto, né? Para que a gente leve essa reflexão a mais pessoas, tá bom? Quem tá ali mais perto vai receber agora para estar aqui perto da gente. Então, é essa sabedoria, é esse discernimento, é essa rotina que a gente vai criando na forma de se comportar, na forma de pensar, na forma de agir, que vai dando mais paz para o nosso cérebro. Então, é esse treinamento que a gente vai fazer. Ai, Sandra, por que você não lê logo esse negócio aí de uma vez só e a gente fica aqui e fica livre disso? Porque isso não vai adiantar. Eu vou ler, você pode até achar bonito, pode aprender ali uma coisa ou outra, mas o seu cérebro não vai criar essa rotina, não vai aprender esse discernimento, né? Em Provérbios 1 a gente falou bastante sobre sabedoria, bastante sobre disciplina, sobre discernimento. Em Provérbios 2 a gente continuou entendendo o que era esse discernimento. E agora a gente vai aproveitar toda essa sabedoria para fazer essa pausa no coração da gente, nas emoções, nas decisões que a gente vai aprender, vai começar a tomar agora no nosso dia a dia. Então a gente vai aprendendo dia a dia uma forma, não vamos dizer a mais correta, mas vamos dizer melhor a cada dia. A gente vai, bem-vinda Aya, bem-vinda Andréia, bem-vinda Joyce, bem-vindo Robson, bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre isso, né? Provérbios, ele foi escrito por Salomão, que foi um dos homens mais ricos da terra. E Salomão estava longe de ser o homem mais correto. Mas quando Deus deu a ele a oportunidade dele pedir alguma coisa, o que ele pediu foi isso. Foi sabedoria. E a sabedoria aqui é o que vai
nos fazer aprender a ter mais confiança na gente mesmo, a ter mais direção, a ter mais limites, a ter essa saúde interior e esse discernimento que a gente vai começar a aprender ao longo desse dia. Então é sobre a gente aprender que a gente tem pesos na vida, que a gente tem dificuldades na vida, que a gente tem coisas que a gente precisa aprender, mas que a gente até carrega esse peso, e ontem eu fiz uma brincadeira com isso, né? Se te derem um peso muito pesado, agacha, que você já fortalece as suas pernas, mas é aprender a viver com essa carga, com esse peso, sem ter que controlar tudo isso, sem ter que trazer toda essa responsabilidade para vocês. Bem-vindo, William. Então, muitas das vezes, você vai precisar carregar isso, e você vai estar cansado, né? Então, essa live é para isso, é para você dividir esse cansaço com a gente, é para você se sentir pertencente, né? Porque o ser humano, ele precisa se sentir pertencente. Então, é para isso que a gente vai estar aqui. Não é para quem está com tudo resolvido, quem já está com tudo resolvido, que acha que a vida está perfeita, talvez esse aqui não seja o seu espaço. Esse aqui é o nosso espaço para a gente aprender, dia a dia, a ser um pouco melhor, dia a dia a ser um pouco mais sábio, digamos assim, a ter mais discernimento nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, e a entender que a gente não vai conseguir controlar tudo sozinho. Muitas das vezes a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de alguém mais experiente, a gente vai precisar de um mentor, a gente vai precisar de um psicólogo, a gente pode precisar de um médico. Então, é para ter esse discernimento do que você precisa a cada dia da sua vida, a cada momento da sua vida, que vai fazer com que a vida não se torne mais leve, mas se torne mais agradável de passar por ela, né? Eu gosto de brincar que a vida é como se fosse um videogame, e cada vez que você passa por uma próxima fase, que você chega num outro nível, as dificuldades são um pouco maiores, né? Se a gente analisar a vida da gente quando a gente era criança, quais eram as nossas dificuldades, e depois ali na nossa adolescência, coisas que a gente achava super difícil, e quando a gente olha isso hoje, a gente vê exatamente isso, a gente está em constante aprendizado. Até porque quem acha que aprendeu tudo, morreu, tá ferrado. A gente precisa aprender a ser um pouco melhor a cada dia. A gente precisa aprender a controlar mais as nossas emoções, porque mesmo a pessoa mais calma do mundo, a pessoa mais tranquila, que não se estressa de nada, talvez ela esteja com tudo aquilo ali remoendo por dentro dela. Eu fiz um post, que foi um post que mais viralizou meu, né? Que foi o post onde eu falo que eu amo os bipolares, e eu amo os bipolares em essência. Eu amo os bipolares não só pelo que eles são, mas por tudo que eles proporcionam na minha vida. A minha vida mudou depois que eu conheci a bipolaridade. Eu me tornei uma pessoa melhor do que eu era, e quero me transformar em uma pessoa melhor a cada dia. Então, realmente, eu amo não só os bipolares, como tudo que a bipolaridade gerou na minha vida. Foi difícil conviver com ela dentro da minha casa, foi difícil adestrar ela dentro da minha casa, não foi fácil, foram anos de luta, foram anos de sofrimento, mas a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. E muitas pessoas me perguntam se eu sou bipolar. Não, eu não sou bipolar, mas com certeza eu tenho a genética da bipolaridade. A minha própria mãe diagnosticou em alguns vídeos meus que o meu pai talvez fosse bipolar pelo comportamento dele. E hoje eu pensando e lembrando, não sei se só a bipolaridade, mas meu pai foi uma pessoa que viveu guerra. Então, um estresse pós-traumático, com certeza. Ele viveu a guerra ainda criança, adolescente. Então, isso são formas que o cérebro vai aprendendo, né? Mas, então é isso. Aqui é um espaço onde a gente não vai controlar isso tudo sozinho. Em Provérbios 3, a gente vai falar sobre as pessoas que pensam demais, sobre as pessoas que se cobram demais. Você conhece alguém assim? Conhece? Então aqui é o seu espaço. Fica aqui com a gente. Então, se você é essa pessoa que acha que você tem a responsabilidade de carregar todas as cargas emocionais sozinhos, mas que é difícil sustentar, esse aqui é o seu lugar. Então, a gente não vai ter isso daqui como sendo... tem algumas semelhanças.
A gente não vai ter isso daqui como se fosse uma promessa mágica. Então eu não estou prometendo mágica para vocês, eu não estou prometendo que a gente vai mudar e que tudo vai ser perfeito. Mas eu estou convidando vocês a procurar dentro de vocês esse espaço. Muitas pessoas, quando entraram na minha live esses dias, falaram: você estava lendo sobre Bíblia e eu não quis escutar. Isso não é sobre Bíblia. Isso não é sobre religião. Isso é sobre rotina, é sobre discernimento, é sobre sabedoria. Sim, estou lendo a Bíblia. Tá aqui, a gente vai ler ela. Porque esse livro em especial da Bíblia é um livro que me ensinou muito. E eu queria dividir com vocês. Eu acho que ela tem muito a ver com saúde emocional, ela tem muito a ver com equilíbrio emocional. Então eu escolhi isso daqui. Não é uma promessa, mas é a gente ir mudando lentamente esse eixo interno que a gente tem, a gente sair desse excesso de controle, porque a gente não controla tudo. E eu vivi isso, eu achava que eu dava conta de tudo. Eu era mãe, eu era mulher, eu era profissional, eu era chefe, eu era ciclista, eu era cantora, né? Tinha uma amiga que brincava muito assim comigo, e eu achava que eu conseguia dar conta de tudo. E quando a gente vê alguém sofrendo, eu não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver bem próximo a vocês, alguém sofrendo com crises de mania, com crises psicóticas, a vida muda completamente, porque você começa a ver que você não controla porcaria nenhuma, mas que você precisa aprender a andar com isso, tá? Então, que essa leitura não te gere culpa. Se você é contra a religião, fica aqui, escuta o que eu tenho para falar. Eu não sou pastora, eu não sou evangélica, eu não sou beata, eu não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa que ao longo de alguns anos vem aprendendo a lidar com a saúde mental, a lidar com os sofrimentos da mente, e que eu quero trazer para vocês um pouco mais de alívio, um pouco menos de exigência e um pouco mais de direção, tá bom? Então vamos lá, a nossa leitura. E hoje o capítulo 3 ele fala sobre conselhos da sabedoria. E olha como ele começa. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então, de cara, primeiro, ele faz um convite à reflexão. Um convite a essa reflexão. Bem-vinda Gleice, bem-vinda Maria Elizabeth. É um convite à reflexão, né? Não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. E aqui quando ele fala em prosperidade, não é uma prosperidade exclusivamente financeira, é uma prosperidade de vida mesmo, é você ser mais preenchido, é você ser mais dócil, é você ser mais amoroso, é você prosperar mais na vida dos outros, é você transbordar mais na vida dos outros, porque quando a gente faz isso que eu tô fazendo aqui, isso traz uma alegria pra gente absurda. Você pode ter certeza que você estando aqui comigo me fazem muito mais feliz, talvez até do que eu possa estar ajudando vocês. Então vocês também estão me ajudando muito nesse momento. E a gente precisa desse tipo de referência. De referências que tragam a gente para uma estabilidade, que tragam a gente para um discernimento. Tá? Então foi por isso que eu optei fazer isso. Porque quando a gente está muito instável por dentro, quando a gente está um caos por dentro da gente, a gente tem mais dificuldade de pensar e às vezes a gente esquece um pouco de valor, a gente esquece limites, a gente perde um pouco a direção e adivinha o que isso vai gerar na gente? Ansiedade. Isso vai trazer para a sua vida a ansiedade. Então, se você começa a ficar nesse caos interior e o caos interior não funciona, eu tô linda, maravilhosa, eu deito na cama, eu acordo. Não. Esse caos ele é uma coisa que ele vem acumulando. É dia atrás dia. São mínimas questões que acontecem no dia da gente que a gente vai guardando. E isso vai fazendo com que a gente se bagunce por dentro. Então, é muito importante que a gente faça esse treinamento diário para que a gente vá organizando essa nossa bagunça interna, esse nosso caos interno. Porque quando a gente vai organizando esse nosso caos interno... Bem-vindo, primo, tudo bom?
é que a gente vai colocando os pingos nos is, a gente vai acalmando a nossa mente e com isso a gente vai diminuindo a nossa ansiedade, porque a gente vai agindo com mais previsibilidade, a gente vai agindo com mais discernimento, a gente vai agindo com mais sabedoria, tá? Então a paz, ela não vai chegar na gente porque a gente não tem problema. A gente não vai ser feliz porque a gente está sem problema. Problema a gente tem. Lembra das fases da vida? Então, problemas a gente vai enfrentar. A questão aqui é como a gente vai enfrentar os problemas que vão aparecer na nossa vida. É importante a gente entender o como e não o porquê, né? O porquê, na maioria das vezes, as coisas que acontecem na nossa vida é para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente tire alguma lição, é que a gente passe melhor para a próxima fase. Bom dia, Matheus, tudo bom? Então é para a gente passe melhor para a próxima fase, tá? Então, isso aqui é para a gente ter esse limite, é para a gente ter essa direção, é para a gente ter essa presença de princípios, a presença de espírito que vai fazer com que a gente aprenda a passar melhor fase a fase. Então, quando a gente se organiza por dentro, quando a gente organiza os nossos sentimentos, a gente passa a encarar as coisas com um pouco mais de facilidade. E isso vai sustentando e organizando tudo à nossa volta. Então, é muito importante o ambiente correto, é muito importante as pessoas corretas perto de você, para que você vá, aos poucos, se afastando de ambientes tóxicos, né? E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. E aqui a fidelidade não é só a fidelidade homem e mulher, a fidelidade amorosa, a fidelidade a Deus, é a fidelidade aos seus princípios, é a fidelidade à sua sabedoria, é a fidelidade a você mesmo, é você ser fiel aos seus princípios, ao seu discernimento, à sua sabedoria, aquilo que você quer para a sua vida. E isso é muito importante, a gente escolher o que a gente quer para a vida. Tá? Para quem não puder ficar até o final da live, a live vai ficar gravada, tá? Vai lá depois no meu feed, escreve qual foi o maior insight que você teve no dia, encaminha para alguém. E se você quiser que eu te avise todo dia de manhã dessa live, escreve lá, me avisa, que aí eu acrescento você lá num grupinho que eu fiz no direct para te avisar todo dia do início da live, tá? E aí você, mesmo que você não possa assistir, você vai saber que rolou a live, você vai lá no meu feed e você vai escutar a live num momento aí que você tiver com mais tranquilidade, no caminho para o trabalho, da volta para o trabalho, na hora do banho, e vai escrever lá para mim os maiores insights que você teve, tá bom? Então, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você precisa ter isso dentro de você. Porque quando você coloca isso dentro de você, você vai aprendendo dia após dia a viver, né? E vai aprendendo que a misericórdia não é só misericórdia com o outro, ou essa misericórdia divina, não. É a misericórdia da forma como você se cuida, da forma como você se trata. É essa verdade, é essa honestidade de você com você mesmo. É você saber que você precisa de ajuda. É você saber que você está vivendo num momento de caos e que você precisa de alguém para te ajudar, para te orientar. Que você precisa dividir isso com alguém. Para que você diminua essa dureza do coração. Para que você não traga para a sua vida o auto-engano, né? Para que você não se engane e ache que está tudo bem e continue vivendo a vida. Porque você precisa entender isso para que a vida se torne um pouco mais fácil. Você precisa ter o reconhecimento que você precisa de ajuda, que você precisa de apoio, né? Para que você tenha essa verdade junto com você. Porque na saúde emocional são essas escolhas, são essas pequenas coisas que a gente vai guardando, essas durezas dentro da gente que vão fazer a diferença do equilíbrio entre você se acolher o próximo, ser honesto com você mesmo. Nesse post que eu fiz lá, que eu amo os bipolares, é impressionante ver como acontece para os dois lados. Então, muita gente fala, não, realmente eu não guardo mágoa, né? É sobre a mágoa dos bipolares. E foi um post que eu quis fazer meio polêmico para tentar entender o que as pessoas sentiam, porque, gente, guardar ou não guardar mágoa não tem a ver com ser ou não ser bipolar. Tem a ver com o ser humano. Tem a ver com a forma como você aprendeu a viver.
Então vão existir milhares de pessoas que não são bipolares e guardam mágoa, e vão existir milhares de bipolares que não vão guardar mágoa. E mágoa adoece. Mágoa traz doença física. Física. Se você conhece alguém que teve câncer de mama, vasculhe a vida dela. Vasculhe a vida dela. Vasculhe a vida amorosa dela. E você vai perceber que ela traz uma mágoa muito grande, um sofrimento com muita dor. Então, acredite, mágoa adoece o corpo físico. E se você não aprender a tratar a sua mágoa, e aqui eu não estou dizendo para você perdoar o próximo e ser amiguinha do próximo que te magoou, apenas que você não carregue a mágoa. Se afasta. Simplesmente. Não tenha pessoas que te machucam, não tenha pessoas que te causem gatilhos, não tenha pessoas tóxicas próximo de você. Se afaste delas. Mas não guarda essa mágoa para você. Deixa para ela isso. Porque quando você perdoa, quando você... Eu não estou falando aqui para esquecer, eu estou falando para não guardar o sentimento ruim que remói, porque quanto mais você tem ódio, quanto mais você remói, mais você aproxima a pessoa energeticamente de você. Isso está provado na quântica. Então as pessoas são energia, e quanto mais você pensa nessa pessoa, mais você traz a energia dessa pessoa para você e mais você prejudica a você. Então a gente está aqui cuidando de você. Eu não estou nem aí para a pessoa que te magoou. Se ela chegar aqui, eu cuido dela também. Entendeu? Mas a gente está falando aqui sobre guardar a mágoa dentro do coração. Bom dia, Marcinho. Tudo bom? Então, é sobre isso. É você ser gentil com você. É você perdoar a mágoa. Foi muito engraçado lá aquele post, porque deu para ver bem como o ser humano se comporta. Como ele guarda a mágoa, como ele traz isso para dentro, né? Então, vamos dar seguimento aqui, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então aqui ele fala sobre confiar em alguém. E confiar em alguém não é você parar de pensar e seguir cegamente. Bem-vinda, Catarina. E seguir cegamente o que essa pessoa está falando para você. Mas é você ter um lugar para você buscar apoio. É você ter um orientador. É você ter um amigo. É você ter um companheiro. Alguém com que você possa ser você de verdade. Porque a gente precisa na vida ser a gente de verdade em algum lugar. Muitas das vezes a gente representa personagens em muitos lugares da vida da gente, até pra gente não se estressar. Quem trabalha com público, o Márcio, a Catarina, que são médicos como eu, a gente aprende muitas das vezes a se comportar em ambientes porque a gente precisa. Então a gente vai estar ali ligando pro médico, passando um resultado pro médico, né? Os dois são radiologistas como eu era. E às vezes a gente nem gosta daquele médico, entendeu? Mas a gente precisa, então a gente vai aprendendo a ser esse personagem, mas em algum lugar da vida da gente, a gente precisa ser a gente mesmo. E por que não perto de Deus? E por que não perto de um mentor? E por que não perto de um companheiro? Achar um lugar seguro para a gente viver. Bem-vinda, Vani, bem-vinda, Rita. Então, eu acho que é esse convite que a gente precisa. Parar de querer centralizar tudo na mente da gente, da vida da gente, e a gente ficar rodando esse roda-moinho dentro da cabeça da gente, porque é aí que vem a tal da montanha-russa emocional. Porque a gente não vai conseguir dar conta. Nem você, nem eu, nem ninguém que está aqui sozinho. Não vai. Não vai. É impossível. Você acha que você consegue? E eu digo isso porque eu já estive nesse lugar. Eu estive nesse lugar de achar que eu dava conta de tudo e que eu era capaz de dar conta de tudo. E dava conta de bastante coisa, tá? Porque as coisas fluíam de uma forma que eu já tinha aprendido. Mas quando eu passei pelo que eu passei, quando eu vivi o que eu vivi dentro da minha família e eu precisei reformular todos os meus pensamentos, todas as minhas convicções, todas as minhas certezas, é ali que a gente aprende que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de apoio, tá? Quem entrou agora, por favor, não ria da minha árvore de Natal. Eu deixei ela aqui para aparecer um pouco na live, porque eu montei essa árvore, que tá muito bonita, por sinal, ó. Ela é dupla, tá vendo?
Mas ninguém veio na minha casa porque eu viajei. Então, vocês estão sendo as pessoas que estão dividindo a minha árvore de Natal comigo. Então, é a gente parar de tentar centralizar isso tudo da gente e pedir ajuda. Porque esse excesso de autocontrole vai gerando ansiedade porque a gente quer ser perfeito. E a gente, vou contar um segredo pra vocês, a gente não é perfeito. A gente erra muito. E a gente precisa pedir ajuda. Então, esse convite aqui do Senhor é um convite a essa reflexão, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E você vai ver que esse livro de Provérbios é como se fosse um manual de vida. Quem não entrou nas outras lives, elas estão gravadas, elas estão salvas, e você vai ver ali o quanto que eu falo e o quanto que isso mostra, que isso aqui, ó, para quem fala que não tem manual para criar filho, tá aqui o manual, eu vou entregar o manual para vocês. Eu vou entregar esse manual para vocês. Vai estar gravado ali, ó, em 31 episódios no meu feed, vai estar lá, ó, Caminhos da Sabedoria. E isso é um manual, sim, um manual para a nossa vida, é um manual para a vida dos nossos filhos. E esse capítulo em especial, esses conselhos de sabedoria, é um manual prático, é um manual terapêutico. É como se isso aqui fosse a própria terapia, como se fosse o seu terapeuta falando com você, né? Na verdade sou eu, no caso aqui, que a gente está trabalhando junto. Porque a ansiedade, ela vai vir exatamente disso. Gente, eu vou ter que correr, tô falando demais. Porque nem tudo se resolve pensando demais. A gente não vai conseguir dar conta de tudo, a gente não vai conseguir curar se a gente ficar ali ruminando. A gente só vai curar se a gente achar realmente a saída. E muitas das vezes a gente vai precisar pedir ajuda para que a gente passe disso, tá? Então não seja sábio aos seus próprios olhos. Aceite conselho, peça ajuda. Você não vai dar conta sozinho. Tema o Senhor e evite o mal. E aí temer aqui é aquilo que eu já falei, né? Não é ter medo, é ter respeito. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. É sobre isso. Aqui ele fala sobre adoecer. Se você confia, se você pede ajuda, se você se terapeuta, se você não guarda mágoa, se você não remói, você dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. É aprender a ter esse controle. É aprender que a gente tem que pedir ajuda, que a gente precisa escutar alguém que vai ajudar a gente. É a gente não ter essa rigidez emocional que muita gente tem de achar que é perfeito, correto e não precisa de ajuda, porque isso adoece, né? Esse texto aqui vai ligar a gente à saúde do corpo, à sabedoria em escutar e pedir conselho, vai abrir espaço para ajuda e vai te trazer para isso. Aceitar conselhos é ser sábio. Isso mostra um coração... eu amo essa palavra. Coração ensinável. Eu amo essa palavra. Porque foi quando eu aprendi a ter um coração ensinável, a escutar, mesmo com a minha arrogância, né, que já está melhorando bastante, quem me conhece sabe, né, Márcio? Mesmo com a minha arrogância, quando eu aprendi a escutar, quando eu aprendi a pedir ajuda, quando eu aprendi a ter o meu coração mais ensinável, foi que a minha vida mudou. Eu amo essa frase, tá, Fabiano? Amo essa frase. Então, porque esse orgulho emocional vai nos adoecendo, vai nos agonizando. E é importante isso. Então, quando a gente fala isso, a gente aprende que emoções mal geridas adoecem o nosso corpo. Bem-vinda, Aline. E ter essa confiança, buscar esse equilíbrio é o que vai regularizar todo o nosso sistema. Tudo. Porque ela já dizia, né? A gente já tem essa coisa, e a Bíblia vai falar isso pra gente aqui em várias vezes, que uma mente organizada é um corpo menos sobrecarregado. E aqui, quando a gente fala em mente, a gente fala sobre todo o nosso ecossistema. A gente ter um ambiente agradável, a gente ter uma casa organizada, a gente ter... Tudo isso vai trazer pra gente uma maior facilidade até pra gente prosperar na vida, tá? Então, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que ele diz aqui é que quando você honra o Senhor, e aqui é quando você faz isso, ó, sabe? Isso que eu tô fazendo na vida de vocês, que eu tô transbordando a minha primícia. A primeira coisa que eu fiz hoje quando eu acordei foi fazer uma oração para que Deus me ajudasse a estar aqui com vocês, porque também é difícil para mim. Isso aqui também é uma rotina que eu tô criando para minha vida, de ter esse tempo, essa energia, esse recurso, de estar dividindo isso com vocês, é o que vai alimentando a
A nossa alma vai alimentando o nosso corpo e isso vai fazendo bem. Então, o que você ouvir aqui hoje já transborda na vida de alguém, já leva isso adiante, já leva isso para o próximo. Porque quanto mais o próximo ouvir o que a gente está ouvindo aqui agora, que Deus está falando para a gente, e se você sentir que existe um bloqueio, não fala de Deus, fala que você aprendeu com a doutora Sandra, manda me seguir lá no Instagram. Porque se você já entra ali com Deus para uma pessoa que não confia, que não acredita, ponto, já bloqueou. E quando a pessoa bloqueia, ela não aprende mais nada. Você pode falar o que você quiser. E olha que eu já tentei muito isso, né? Eu já fui muito insistente. Hoje eu tento um pouquinho e depois eu desisto, né? Então é você honrar esses limites, honrar essa energia, honrar esse recurso, porque a gente não pode viver se esgotando, porque a gente não vai dar conta, a gente vai ficar dentro do caos, né? E essa prosperidade fala a favor desse fluxo, transborda na vida do outro o que você recebeu na sua, e esse fluxo vai girar e você vai ser mais próspero e as coisas vão acontecer melhor na sua vida, e isso está escrito aqui o tempo todo. Porque o excesso que a gente vai guardando dentro da gente é que vai gerar esse desequilíbrio interno na gente. Então a gente precisa transbordar, tá? Meu filho. Olha, de novo ele chama a gente como, ó, meu filho. Então você pode ler para o seu filho dessa forma que está aqui, ó, sendo você o pai. Ó, meu filho, não despreze a disciplina que o Senhor, seu pai, vai ensinando dessa forma, né? Se a pessoa tem bloqueio com Deus, fala que é você. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Fala um putz aí pra mim, fala putz, caramba. É o que eu queria falar outra coisa, né? Mas a gente não pode. Que é isso? O pai tá falando comigo. Isso tudo vai ser muito importante pra gente regular a nossa saúde emocional, a nossa direção amorosa. Porque disciplina não é punição. Disciplina foi uma coisa que eu lutei a vida inteira, gente. Eu era uma pessoa altamente indisciplinada. Nossa, eu só me ferrava. Então isso aqui que eu tô fazendo, lendo com vocês todo dia, é uma disciplina para mim também. Eu também tô aprendendo muito com isso, né? E parar da gente achar que o sofrimento é um castigo e que a gente tem que viver com esse castigo e a gente remoer essa dor e remoer o castigo e remoer. Isso adoece. A dor não é pra gente olhar como um castigo, a dor é pra gente olhar como um ajuste de rota, como algo que a gente precisa aprender. Então, se aconteceu alguma coisa muito ruim na nossa vida, em vez de a gente ficar remoendo e sofrendo por aquilo ruim que aconteceu na vida da gente, procura ver o que você aprendeu ou o que você vai aprender com aquilo dali. Que tipo de ensinamento esse sofrimento está trazendo para mim? Isso é uma correção de rota. E quando a pessoa te corrige, quando a pessoa às vezes é mais incisiva com você, não é rejeição, não traz para o lado da rejeição. Às vezes a gente é chamado a atenção por alguém, às vezes a gente é corrigido por alguém, e a gente, por ter sofrido muito, talvez por ter sido rejeitado real na infância, a gente traz esse tipo de comportamento como rejeição. E isso acaba com a gente. Quanto mais a gente se sente rejeitado, mais a gente se sente incapaz, mais a gente se sente limitado. E pior isso é pra gente. Então, correção não é rejeição. Isso ajuda a evitar colapsos maiores, muitas vezes. Então, você ouvir um conselho vai te gerar uma facilidade de encontrar, na próxima vez que você passar por aquilo ali, mais facilidade para você resolver esse problema. E quanto mais você resistir a isso, quanto mais você remoer com isso, mais... Escuta isso agora. Quanto mais você resistir a esse auxílio, a essa correção, mais você vai passar pela mesma dor. Você vai se sentir mais rejeitado. Como que você vai aprender isso? Demorei tanto tempo para aprender isso. O que a gente não ajusta, a gente repete até que a gente aprenda. Então, quanto mais a gente erra e mais a gente não escuta, e mais a gente vai errar e mais a gente vai sofrer e mais a gente vai se adoecer. Então, na verdade, é esse caminho doido, ó, que a gente vai repetindo. Eu vou ter que correr, gente, porque eu tô falando demais. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata
e rende mais do que o ouro e é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Quanto mais sábio você se torna, mais você se acalma, mais você se organiza, mais você protege a você mesmo, mais você se sustenta. Então, quem busca só prazer imediato, lembra daquela história da dopamina rápida que eu falo pra caramba? Quanto mais você busca esse prazer imediato, e onde você encontra prazer imediato? Na prostituição, na procrastinação, nos jogos, nas drogas, no álcool. É onde a gente vai achando a dopamina rápida, no sexo barato. Então é ali que você vai buscar essa dopamina barata. E quanto mais você busca isso, mais você vive nessa montanha-russa emocional, porque mais você precisa de dopamina e mais você vai buscar ela onde você não deve. Mas quando você busca a sabedoria, quando você busca o entendimento, quando você busca o verdadeiro conselho, você acalma o seu espírito, a sua mente, e você vai construindo dentro de você um alinhamento e uma organização e uma estabilidade que vão te ajudar. Então, é isso que você precisa aprender. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bom, meu anjo? A gente está lendo Provérbios 3, tá? As outras lives estão todas salvas. Quem não puder ficar aqui, a live sempre fica salva. Vai lá depois do meu feed, assiste e deixa lá o que você achou de mais legal da live, o que mais te mudou, tá? Porque a sabedoria aqui, ela vai te sustentar. Ela vai te trazer essa paz. Não é uma paz duradoura para sempre, mas é uma paz que traz um alívio imediato. É uma mente que vai se organizando, é como se você fosse plantando e as raízes fossem crescendo dentro de você. Então isso vai crescendo, entendeu? E isso vai se alastrando dentro de você. Porque nem tudo que brilha, essa dopamina linda, barata, que você vai lá, que você bebe, que você vai pro show, que você se diverte, e é legal pra caramba, eu adoro isso também, nem tudo isso vai te trazer paz. E muitas das vezes, isso que você está buscando lá fora, como você não encontra aqui dentro, você só sofre e só dói cada vez mais. Então a sabedoria, onde que eu fui, ó? Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Bom dia, Kelly. Bem-vindo, Edu, Sérgio. O Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Então, ele fez tudo perfeito para que a gente se organize, para que a gente aprenda a respeitar esses limites, esses excessos, porque a vida tem uma ordem sim, e a gente precisa cumprir, porque quando a gente não entende isso, a gente se desorganiza dentro, quando a gente não tem a disciplina, a gente sofre muito mais. Então é essa necessidade de reduzir esse controle obsessivo, de não achar que a gente precisa resolver tudo hoje e agora, a gente vai resolver aos poucos, e isso vai acabar com a sua procrastinação, a gente vai falar isso aqui também ao longo do perfil, que vai fazer com que a mente descanse, que ela se organize, que ela tenha mais facilidade para governar, para se organizar e para enfrentar o que vem pela frente, tá bom? Então, por sua sabedoria, Deus lançou meu filho, de novo ele aqui falando, ó o conselho, é um livro para criação. Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçarás. E por quê? Porque é perfeito? Não, porque você vai aprendendo, você vai tendo uma mente organizada, você vai tendo mais discernimento, você vai tendo mais rotina, você vai aprendendo a controlar o seu sono, você vai aprendendo a ter esse descanso. Pode ser um descanso em Deus ou um descanso no seu mentor ou um descanso em quem você escolher para controlar você. Então, quando você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina. Ó, calamidade repentina.
Nós estamos no versículo 24, 23, né? O 21 é: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, porque o coração está em paz. Você vai estar em paz. E o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios. Pensa nisso. Às vezes você tem aquele medo de que a coisa vai acontecer uma coisa e, meu Deus, calma. Só respira. Você não precisa resolver em 3 segundos. Às vezes, talvez, você precise correr ali para uma coisa que aconteceu muito rápido. Mas, em geral, essas coisas que vão acontecendo na vida da gente, e quando a gente aprender a organizar essas coisas que a gente consegue controlar, até aquelas que a gente precisa tomar uma decisão mais repentina, elas vão sair mais fácil. Porque elas vão ter caminhos neurais aqui dentro do cérebro que você organizou para fazer isso. Bem-vinda, Carol, tudo bom? Então, você vai organizando os caminhos neurais, porque é assim que o cérebro funciona. Quando ele acha um novo caminho que ele acha que é legal, ele vai fazendo ali as sinapses nervosas, e ele vai fazendo como se fosse um caminho neural mesmo. Isso é real, é fisiológico. E ele cria novos caminhos neurais. Então, quando você tem uma situação de descontrole, uma situação mais aguda, ele já sabe qual o caminho seguir. Respira, busca sabedoria, busca segurança. Isso vai te dar mais paz, isso vai te dar mais tranquilidade. Essa palavra literalmente é para mim. Tô à beira do precipício em assuntos que tá me deixando extremamente na beira da loucura. Kelly, não adianta. Respira, calma. Não adianta você sofrer por antecipação. Eu digo que quem sofre por antecipação sofre 2 vezes. 2 vezes. Porque se você sofre por uma coisa que não aconteceu, você já está sofrendo. E se a coisa não acontecer? Às vezes nem acontece daquele jeito. E só de você ter mais calma, mais paz, mais tranquilidade, mais discernimento, mais sabedoria, talvez nem aconteça aquilo dali. Então respira. Porque você está sofrendo por uma coisa que pode ser que não seja nem necessário você sofrer. Então, guarda isso. A paz, ela não vai vir da ausência de problema, mas da presença de eixo, da presença de discernimento, da presença de sabedoria, daquilo que você vai aprender a fazer dia após dia. E isso são caminhos neurais que você se ensina, que eu ajudo você a aprender. Então fica aqui comigo. Leia mais as coisas que eu falo lá no Coisa, né? Curte lá mais, me ajuda, me comenta. Né? É isso, Olã, mas a gente precisa ter isso, porque é esse discernimento que vai gerar na gente essa segurança de que a gente está escolhendo a coisa certa. Quando a gente fica em medo constante, a gente entra em sinal de alerta. O corpo entra em sinal de alerta. É como se tudo assustasse a ele. E aí pequenas coisas que você poderia estar resolvendo, você não consegue resolver, você não consegue dar conta. Então você precisa ter essa paz, esse discernimento, e tem o problema, calma. Respira. Pensa em alguém que você tem como sábio. Pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser a doutora Sandra, pode ser alguém que você conheça, pode ser o seu pai, alguém que você admira, e pensa assim, o que ele faria numa hora dessa? Meu médico me afastou por ansiedade, devido a tudo que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está vivendo e provavelmente seja algo muito doloroso, mas se você parar, pensar como você vai agir a partir disso, e você buscar discernimento na palavra, e você buscar um mentor, e você buscar um terapeuta, porque as empresas agora são obrigadas a dar isso, você vai criando... Saí, mas voltei, né? Tá gravada, Aya, um beijo grande. Beijo grande pra você. Quanto mais obediência aos conselhos da palavra, mais entendimento vamos tendo. Obedeça a uma instrução de cada vez e vamos crescendo em sabedoria. E por isso a gente vai ler isso aqui umzinho só por dia. Primeiro que do jeito que eu falo, a gente vai ficar aqui o resto do dia, né? Esse medo antecipatório que você sofre, que vai gerar essa ansiedade, ele é o maior ladrão da saúde emocional. É que vai te roubar toda a tua energia. É você ficar remoendo aqui, ó. Quando você fica dessa forma, você sequer olha para o lado. Às vezes do teu lado tem uma saída. Às vezes do teu lado tem uma mão para te apoiar. Nem todo pensamento ameaçador, nem todo medo, nem toda angústia, ele merece crédito. Às vezes, se você parar e olhar para ele com um pouco mais de discernimento e um pouco mais de sabedoria, ele não é ninguém perto de você. Tu pisa na cabeça dele. Tu acaba com esse medo. E você consegue.
É só aprender. Entendeu? Então, relacionamentos saudáveis, ele vai trazer para você a paz, a calma. Então, quem não te cobra, quem não te ameaça, relacionamentos tóxicos, tudo isso você vai aprendendo, né? Eu vou gravar um vídeo legal sobre relacionamento hoje, e ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre você aprender a reconhecer padrões comportamentais que os outros que afetam a você. E você se afastar disso. Não é você reter só o bem, né? Não é não ferir, não é... É só não viver isso desnecessariamente. Então, se você não precisa sofrer aquilo dali, se você não precisa passar por aquilo ali, vira as costas, se afasta. Às vezes o melhor caminho é só você deixar ir. Só deixar ir. Porque todas essas emoções mal resolvidas, elas vão vazar nos seus relacionamentos. E detalhe, o deles vai vazar em você. Porque muitas das vezes, isso que as pessoas fazem com a gente, nada mais é do que elas estão passando. E elas refletem na gente e fazem com que a gente sofra. E às vezes nem é culpa dela, é culpa do cérebro dela que aprendeu essa caceta desse jeito. Entendeu? E a gente vai aprender, ó, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudar ele hoje, que nada mais é do que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Entendeu? Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Esquece. Às vezes o que ele está fazendo, que você está trazendo para você, é coisa tua também. Às vezes nem foi para você. Eu brinco que eu falo assim, às vezes a pessoa fala, a pessoa me olhou de cara feia. Será que ela te olhou de cara feia? Será que ela é feia? Às vezes ela é só feia. Às vezes ela é só amargurada. E se você passa sorrindo, se você passa brilhando, e se incomoda, e aí ela joga esse rancor, essa raiva, toda em cima de você. E você que está ali sofrendo, você traz isso para dentro de você. Olha que loucura, né? Olha como é que a mente é doida. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então aqui ela mostra o quanto que a arrogância adoece a gente e o quanto que a humildade nos sustenta e nos protege. Que a sabedoria, ela vai prolongar a nossa vida de uma forma melhor. E a gente aqui vai buscar relações saudáveis, e isso vai partir da gente também. Não espere que o outro faça o que é papel seu, faça o seu papel. Avalie aonde você está errando, avalie o que você pode fazer para mudar. Essa comparação, quando a gente se compara com a vida do outro, com o que o outro sente, isso vai trazendo pra gente só amargura. Vai trazendo pra gente inveja, vai trazendo infelicidade, e a gente não pode carregar isso, a gente não vai conseguir dar conta disso. É essa humildade que a gente vai ter de olhar para os nossos defeitos, de olhar para onde a gente erra, que vai fazer com que a gente se conserte e proteja a nossa mente do ressentimento. Começa sempre umas 7h10, tá? E fica gravada também. Então a gente vai caminhar aqui pro encerramento, tá? Provérbios 3 nos ensinou, então, que essa saúde mental, ela não é ausência de dor, mas é uma confiança, é um discernimento, é uma presença, é uma direção, e é isso que a gente precisa aprender, porque quando a gente tenta controlar tudo, a gente acaba adoecendo a nossa mente, e quando a gente aprende a confiar, a se organizar, a ter discernimento, a gente vai acalmando o nosso coração, e com isso a gente vai acalmando esse caos interno que a gente vive, tá? E agora eu vou pedir para que vocês façam uma pausazinha, pra gente encerrar, que vocês fechem os olhos e a gente vai dizer: Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre cuida de mim. Observe a sua mente hoje, se ela está acelerada, se ela está tensa, se ela está sobrecarregada, viu, Kelly?
Inspira profundamente e ao respirar, solte a ideia que você precisa dar conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Você pode pedir ajuda, tá bom? E que hoje você confie mais e que você busque menos controle. Que você acolha os seus limites, mas não se diminua por eles. Que a sabedoria te conduza, não para uma vida perfeita, mas para uma vida mais leve por dentro, mais organizada, com mais confiança e com mais discernimento e com mais sabedoria. E essa confiança é um ato diário que a gente precisa treinar, que a gente precisa aprender e que a gente precisa buscar. Vai com calma, vai com mais eixo, com menos ruído interno, com mais escuta ativa, com mais gratidão, com mais discernimento. E hoje à noite, antes de vocês dormirem, tenta soltar o controle de tudo que está te prendendo. Tenta soltar o controle de tudo que está te adoecendo. Não tenta entender tudo. Só procure confiar no que você está sentindo, no que você pode resolver agora, porque é essa sabedoria que você vai ter nesse discernimento é que vai acalmar a sua mente, e ela se acalmando, a mente acalma, o coração acalma, e os seus dias vão ser muito, muito melhores. Então respira, confia e descanse. Um dia maravilhoso para vocês. Essa palavra é para mim. Deus abençoe. Ai, que bom, Herbert, você chegou aqui e já conseguiu ouvir, tá bom? Então um beijo grande no coração de vocês. Vocês podem tirar um print, ó. Prepara aí o print. Tira um print, me marca. Encaminha essa live que eu vou deixar salva para quem você acha que precise. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Eu sei que as pessoas não vão conseguir estar aqui todo dia às 7 horas. Domingo a gente deve fazer um pouquinho mais tarde. Se tiver qualquer problema também na minha agenda, eu aviso a vocês. Eu deixo avisado lá nos stories, tá bom? Mas a princípio, todo dia, entre 7 e 7h10, a gente vai estar entrando aqui. E a gente vai estar conversando para a gente aprender um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de discernimento e um pouco mais de rotina, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Penha, morro de saudade, viu? Um beijo gigante. Vou encerrar a live em 3, 2, 1.